Você falou sobre essa questão do negacionismo científico da extrema-direita. A gente tem mais 9 minutos. Só queria aproveitar isso, lembrando que uma das características do governo Bolsonaro, do Bolsonaro próprio como pessoa, como líder, foi a negação da vacina. Ele não se vacinou. E no mundo inteiro você teve mais ou menos essa característica da extrema-direita, de negar a vacina. A coisa do voto impresso, que também é uma demanda antimoderna. O Bolsonaro fez essa live no final de semana, em que ele começou a live elogiando o Maduro pelo voto impresso na Venezuela. O bicho é tão doido que o elogio dele foi ao Maduro porque lá na Venezuela ainda tem voto impresso. Pedro, mas me diz uma coisa, mas a questão política também introduz um elemento aí complicador, né? O governo ele precisa fazer um cálculo político para não romper com a estabilidade, né? Não mexer com os militares, para não atiçar, né? Aí colocou o Múcio lá, né? O Múcio é bem claro, né? O próprio Múcio não esconde, né? Nesses documentários ele próprio fala que não queria ouvir certas coisas, né, dos generais. Como você acha que o governo tem que lidar com essa cúpula militar, que também está na BIM, te inclui a BIM, porque a BIM é militarizada, né? Como lidar com essas figuras que ainda, né, não sei, talvez ofereça algum perigo? Tem dois jeitos que você perde a governabilidade numa frente democrática como essa. Ou quando você não negocia onde deve negociar, ou quando você perde a identidade e deixa de ser governo. O risco, nesse caso, é perdermos a identidade e abrirmos mão da função de governo. 30 mil pessoas foram grampeadas por essa gente. 30 mil pessoas da oposição. Isso é extremamente grave. Se usou o aparelho de Estado para grampear 30 mil opositores e estavam fazendo isso agora, acabaram de pegar computador da BIM na mão de gente aí que não deveria ter esse tipo de aparelho da BIM, né? Que já tinha saído da instituição e estava ainda portando esses aparelhos. Isso é muito grave. Um governo que não faz nada em relação a isso renuncia. Está renunciando, de fato, à função mínima que o governo tem. Isso não tem que ter negociação. Os militares têm que entender. O militar que for contra isso tem que ser punido. Está a favor do crime? A favor de uma organização criminosa dessa natureza? Que o Estado seja utilizado dessa forma? Numa democracia? E o governo, se tiver tibieza nisso, vai estar abrindo mão da função mínima de governo. Eu sempre fui amplamente a favor do Lula negociar tudo. Eu sei que não tem que ter ilusão. Às vezes que eu pude me manifestar sobre isso, nunca tive ilusão em relação ao governo Lula, né? Nunca tive ilusão. Acho que o Lula, ele mesmo não deve ter, quer dizer, ele pegou um país destruído e tem por função garantir a democracia, formou uma frente democrática, não é um governo de esquerda, um governo progressista, mas é um governo. Para ser governo não pode deixar algo ocorrer assim sem sanção. E tem que ter alterações políticas. Os cargos de direção da BIM são cargos de confiança. Perder a confiança, é óbvio, não desse governo, de qualquer governo que tivesse aí, perder a confiança do Estado. Então tem que tirar essa gente, depois resolve, compõe, vê quem nomeia, né? Mas senão não é governo. Acontecia aqui o que aconteceu em Weimar. Weimar perdeu para os nazistas porque deixou de ser governo. Não sei se você lembra, Miguel, as tantas no Partido Social Democrata, os estertores do Partido Social Democrata, mandaram embora do partido todos os dirigentes judeus. Os sociais-democratas, ninguém lembra disso, né? Vai perdendo, vai virando uma tibieza, vai perdendo a identidade, vai deixando de ser. É o que nós estamos ao risco hoje, o governo deixar de ser governo. Foi um fato gravíssimo e o governo está sendo muito tíbio na reação a esse fato. E pode ser fatal para o governo. Isso pode ser algo que traga consequências em todos os outros territórios. O pessoal vai montar na canga do Lula e não vai sair mais de cima. Vai virar a rainha da Inglaterra. Vão matar o Lula em vida. Ele não pode vacilar nessa hora. Agora é hora de ser governo, é hora de ter firmeza. Não existe questão de aliado. Aliado do governo aí é quem é contra o crime.
E é um crime grave que foi cometido. Não pode vacilar, isso é muito... Nós estamos falando do sistema de inteligência. Se a gente deixa uma tamanha vulneração ocorrer num ambiente delicado como é o sistema de inteligência e não faz nada, acabou o governo, se extinguiu aí, gente, não tem ilusão. Esse momento exige do governo o mínimo de força, o mínimo de firmeza. O resto tudo se negocia, acho que não tem outro jeito. Não adianta exigir do Lula que ele não pode dar, mas nesse caso não. 30 mil pessoas grampeadas. Uma Gestapo foi constituída pelo governo Bolsonaro, uma Gestapo. E durante um ano ela sobreviveu no interior do nosso governo. Nós não podemos deixar. Deixar isso é você criar a cobra que está te picando. É o verme que está no teu intestino, sugando as tuas energias. Não pode. Nenhum governo pode tolerar isso, senão ele se mata. Né? Então, agora, para garantir a governabilidade, precisa ter firmeza. Nesse caso, precisa haver firmeza. O crime cometido foi muito grave. Muito bom, Pedro. Concordo plenamente, até porque a experiência vivida pela Lava Jato mostrou o grau de destruição avassalador que a falta de um sistema de inteligência confiável pode provocar no país, né? Tem toda a razão. Tem toda a razão. E, Pedro, a gente tem alguns minutos, só uma pergunta, uma curiosidade sobre um personagem da República, Sérgio Moro, que ele, recentemente, o STF iniciou uma investigação com base nas denúncias de Tony Garcia, né? Qual a sua expectativa para essa nova frente de investigação contra o Sérgio Moro e contra os operadores da Lava Jato? Eu não sei, nós temos que acompanhar, né? Eu acho que o juiz Apio é muito pouco reconhecido pelos grandes méritos que ele tem, né? Foi perseguido pelo TRF4, gravemente perseguido, né? Veja que é gozado, né? Outro dia eu estava comentando, Miguel. O CNJ tentou se colocar como Técio Inter Pares, né? Quer dizer, não, tem o Apio que exagerou de um lado e tem os bolsonaristas que abusaram. Só que a acusação do CNJ contra os bolsonaristas é de ter administrado, eu vou dizer aqui simpático, com pouca transparência, bilhões de reais. De ter tentado se apropriar privadamente de mais de 2 bilhões de reais. Nenhum deles foi afastado do cargo. Aquela juíza foi promovida. O único afastado do cargo é o Apio, que foi acusado de ter feito um trote, né? E falso, inclusive. Nós apresentamos lá demonstrando que não foi ele que fez aquilo. Quer dizer, então, aquilo foi uma injustiça brutal, né? Que nós conseguimos aí equacionar no plano da vida pessoal do Apio. Ele retornou à carreira com ficha limpa, vai prosseguir a carreira dele. Mas ele, enquanto esteve no cargo, ele deu uma grande contribuição, além do que deveria, porque eu acho que um juiz individual não tem força, eu falei isso para ele várias vezes. Um juiz individual não tem força para querer resolver esse problema da Lava Jato. Isso depende de órgãos superiores do sistema de justiça. Mas ele deu uma grande contribuição, ele aplicou a lei. Essa foi a grande contribuição dele. Aqui, lá em Curitiba, isso significa uma grande contribuição, né? Recebeu denúncias, botou a termo e mandou para os órgãos de investigação investigar. Um deles é esse aí que você estava citando, né? Então, agora está na mão do CNJ e do STF prosseguir com isso. Eu tenho uma intuição que diz o seguinte: se eu for olhar a história do Brasil, é pessimista a minha visão. Porque nós sempre, tradicionalmente, quando há crises humanitárias ou crises democráticas, períodos de crise nesse sentido, de autoritarismo, de vulneração dos valores humanos mínimos, etc., a gente depois tem um período de reconstrução onde as questões privadas são resolvidas e as públicas deixadas para debaixo do tapete. Você vê no fim da ditadura, aqueles que foram torturados, perseguidos, exilados, foram indenizados. E corretamente, é correto fazer isso. O Estado foi lá e indenizou eles dos prejuízos pessoais que eles sofreram. Estou me chamando para a próxima entrevista aqui. Então, indenizou eles das principais ofensas, os principais danos que eles tiveram. Mas a questão pública, que era
processar e punir torturadores, etc., foi jogado para debaixo do tapete. É mais ou menos o que querem fazer hoje, quer dizer, vão resolver os problemas individuais, anulando os processos, as empresas vão ser indenizadas, as pessoas que foram vulneradas por abuso vão ser indenizados, mas aqueles que praticaram os abusos vão passar incólume, é o que parece que está acontecendo. Está na mão do STF e do CNJ não deixar isso acontecer. Eles vão ter que ver o que vai acontecer.